Bom, vamos falar então agora de valores médios, né, de operadores, que como a gente vai ver vai ter um papel bem importante, e o teorema de Ehrenfest, né, que vai meio que nos dar uma possibilidade de fazer um certo tipo de limite clássico, ou seja, a gente espera que a física clássica ela seja um limite da mecânica quântica, que vale para o microscópico, né? Como tudo macroscópico é um conjunto de microscópicos, a gente espera que tenha uma forma de, através da quântica, a gente chegar na mecânica clássica, né, que seria um limite da mecânica quântica. Então, o teorema de Ehrenfest nos permite fazer isso para alguns sistemas. Fazer o limite clássico de um sistema quântico nem sempre é trivial. Existe até bastante área de pesquisa atualmente a respeito disso, mas alguns casos podem ser feitos através disso daqui. Então, a primeira coisa de tudo o que são valores médios de operadores? Então, imagina que eu tenho aqui um operador A. Para ser mais condizente com a realidade, vamos supor que o A seja uma grandeza física a ser medida. Pode ser momento, posição, qualquer coisa. Bom, o que eu vou definir aqui como valor médio de operador, que eu vou usar essa notação daqui, isso aqui é, por definição, a mesma coisa que psi a psi. Ou seja, eu só quero saber o valor médio do meu sistema, de um sistema físico. No que diz respeito a uma certa grandeza física, eu tenho que sanduichar, eu tenho que braquetar esse operador com o meu estado. Primeiro de tudo, por que isso pode ser interpretado como um valor médio? Okay? Vamos primeiro passar essa intuição. Vamos supor que essa grandeza A, esse operador A, ele tenha duas possibilidades de ser medido. Você pode pensar como energia, okay? Mas pode ser qualquer coisa. Imagina então que a grandeza A gente tem duas possibilidades de medir ela. A pode nos retornar Azinho 1 ou pode nos retornar Azinho 2. Okay? Ou seja, significa que existe um estado 1, que eu vou chamar que é o estado correspondente ao Azinho 1, e existe o autoestado 2, que é o do Azinho 2. Como só existem essas duas possibilidades, nós sabemos que os autoestados 1 e 2 formam uma base, então a gente sabe que para essas medições, o nosso estado físico ele pode ser escrito como 1 alfa vezes o estado 1, mais 1 beta vezes o estado 2, uma combinação linear desses dois. E sendo que, como é que a gente interpreta tanto o alfa quanto o beta, a gente interpreta que alfa, alfa estrela, e beta, beta estrela, esses caras aqui correspondem à probabilidade de eu obter os autovalores correspondentes. Claro, aqui eu estou sempre supondo que o meu estado é normalizado. Então, módulo ao quadrado do coeficiente que acompanha o autoestado, como eu já tinha falado antes, corresponde à probabilidade de se obter aquele resultado de uma medição desse estado. Então, olha só, o que significa eu fazer esse sanduíche? Vamos fazer a conta e mostrar exatamente, explicitamente, o que é esse sanduíche. Vamos lá, esse cara daqui é o Bra correspondente, então o que a gente faz com o Bra? Pega todos os cats, transforma em Bra e aplica o complexo conjugado. Então esse cara daqui vai ser alfa estrela vezes o estado 1 mais beta estrela vezes o estado 2. Esse cara daqui corresponde ao meu psi em forma de Bra. Aqui o A, que é o nosso operador, e aqui agora o nosso psi, que vai ser alfa 1 mais beta 2. Então, está aqui simplesmente a nossa definição de valor médio e eu vou mostrar por que significa valor médio, ok? Então, olha só, eu tenho o operador A atuando, eu posso pensar nesse operador como ele é autoadjunto, como estando atuando tanto nesses caras quanto nesses caras. Eu vou pensar neles atuando pela direita para poder ficar mais fácil. Como as possíveis medições são A1 e A2, a gente tem aqui, por definição, que o A, a gente tem aqui por definição que o A aplicado em 1 é igual a 1 vezes 1. Eu tenho aqui que o A aplicado em 2 vai ser o A2 vezes 2, por definição, porque eles são as grandezas relacionadas ao autoestado. Então, quando eu fizer esses caras aqui, quando o A for aplicar tanto nesse cara quanto nesse, vai me retornar A1 ou A2. Ou seja, esse cara daqui vai ser igual a alfa estrela 1 mais beta estrela 2. Agora eu vou pensar no A atuando nesses caras, que vai dar alfa vezes A1 vezes o estado 1, porque o A atuando em 1 dá A1 vezes 1, e a mesma coisa aqui para o 2, só que em vez de A1, A2. Então tenho isso. E agora olha só, aqui eu tenho que fazer um com o outro. Como esses caras daqui formam uma base, e a gente viu que pelo A ser autoadjunto, sempre é possível encontrar uma base de autovetores que seja ortonormal, aí eu falei com vocês que eu sempre ia supor que a nossa base era ortonormal, porque ela pode ser escolhida de forma a ser ortonormal. Nós temos aqui que 1 com 1 vai ser igual a 1, 2 com 2 vai ser igual a 2,
1 com 2 vai ser igual a 0 e 2 com 1 vai ser igual a 0, ok? Sempre vai dar 0 quando eu pego o produto aqui de escalar, né, de autoestados diferentes. Então o que esse cara daqui vai dar? Esse só vai dar diferente de 0 quando esse vier com esse e quando esse cara daqui vier com esse cara daqui. O que isso aqui vai dar? Vai dar alfa estrela alfa vezes A1 mais beta estrela beta vezes A2. O que é esse cara? Esse cara daqui é a probabilidade de se obter A1. E o que é esse cara daqui? Isso aqui é a probabilidade de se obter A2. Ou seja, quando eu defino o valor médio desse jeito, o que eu estou falando? O valor médio de A equivale à probabilidade de você obter A1 vezes A1 mais probabilidade de você obter A2 vezes A2. A interpretação que a gente consegue dar olhando para essa expressão é que o valor médio de A significa o seguinte: se eu tiver infinitos sistemas com esse tipo daqui, com esse estado, certo? Ou seja, se eu medir várias vezes um sistema físico que tem esse estado que o caracteriza, o valor, e eu fizer a média de todos os resultados que eu encontrei, a média vai ser exatamente esse cara. Isso aqui é a definição da média feita várias vezes na teoria de probabilidade. Imagina que tenha meio de chance de se obter A1 e meio de se obter A2. O valor médio seria quanto? A1 mais A2, mais A2, dividido por 2, que seria a média entre eles. É igual a probabilidade, então você vai obter metade das vezes aproximadamente A1, metade das vezes aproximadamente A2. Se as probabilidades são diferentes, imagina que a probabilidade de se obter o A1 seja maior. Então você vai obter ele mais vezes. Por consequência, nesse resultado aqui, né, vai tender a média mais para 1. Então o valor médio do operador, né, definido desse jeito, nos fala basicamente isso. Depois de muitas medições, né, o valor médio dela vai ser igual a isso. Okay? Então essa é a interpretação do valor médio. O psi ele evolui no tempo. Isso significa que o valor médio, com o passar do tempo, ele vai mudando. Então eu posso me perguntar como esse valor médio de um operador muda com o passar do tempo. Okay? E que seria exatamente a parte do teorema de Ehrenfest. Para eu saber como é que esse cara muda com o passar do tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a definição. Se eu quero saber como ele muda, eu vou tirar a derivada no tempo do valor médio de A. Ok? Para eu saber como ele varia no tempo. Então isso aqui vai ser derivada no tempo de psi a psi. Percebam que aqui eu tenho 3 termos. Então eu tenho que fazer uma regra do produto aqui. Isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a... Então eu tenho basicamente isso daqui, né? Se eu quiser saber qual que é a derivada no tempo desse operador A daqui. Então, são basicamente esses termos que eu tenho para descobrir quanto é que é a variação desse cara daqui, né, do valor médio do operador. Agora, olha só, derivada no tempo do estado. Isso é exatamente a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger nos diz que a hamiltoniana aplicada no nosso sistema, no nosso estado, isso aqui vai ser IH barra derivada no tempo do nosso estado. E se eu quiser saber o correspondente ao Bra, basta eu tomar o conjugado hermitiano dessa expressão. Então, aqui vai ficar H no psi, o H não vira H-Dagger, porque é um operador autoadjunto, então ele atua da mesma forma no operador à direita quanto à esquerda. Isso aqui vai ser igual a menos I, por quê? Porque eu estou aplicando o complexo conjugado, né? O conjugado hermitiano envolve você trocar I por menos I. H barra, derivada no tempo do Bra psi. Ou seja, as derivadas no tempo são basicamente, né, a hamiltoniana aplicando nesses caras com I, H barra subtraindo. Como aparece derivada no tempo, tanto no primeiro termo quanto no terceiro termo, vamos deixar ali juntos, né, e colocar aqui a equação de Schrödinger. Então, aqui vai ser igual a... Vamos lá, os dois aparecem, vai ter 1 dividido por IH barra no denominador. Já vou colocar aqui, 1 dividido por IH barra. Vamos lá. O primeiro aqui, olha, a derivada é no Bra, e ela vai aparecer um sinal de menos. Então, aqui vai ter um sinal de menos. E no lugar do psi, né, na derivada no tempo do psi, eu vou colocar o Bra vezes o Bra do psi, né, vezes o hamiltoniano. Então aqui vai ficar psi vezes H. Então percebam, derivada no tempo do Bra vai ser igual a hamiltoniano aplicado no Bra vezes menos 1 sobre H bar. Então aqui vai aparecer agora o A e aqui simplesmente repito, psi. Agora vamos colocar o outro termo, mais psi A e agora a derivada no tempo do ket psi. A derivada no tempo do ket psi é simplesmente H atuando no ket psi dividido por IH barra, que já está em evidência. Então aqui vai ficar H vezes o psi, porque o IH barra já está ali.
Agora, mais esse termo do meio. Agora, o que é esse termo do meio? Isso aqui é um operador sanduichado com psi. Ou seja, isso aqui é o valor médio da derivada do A no tempo. Então, isso aqui é simplesmente um outro operador, o valor médio da variação dele no tempo. Então, vamos agrupar esses caras e que vai ficar 1 dividido por I sobre H barra. E agora, olha só, reparem que os dois, tanto esse termo quanto esse daqui, os dois estão sanduichados por psi. Então, significa que eu posso simplesmente escrevê-los aqui no meio de forma igual. Ou seja, eu posso escrever esses caras assim, ó, psi menos HA, né, passando menos aqui para dentro. Em vez de colocar o psi, eu vou fazer mais AH psi. Ok? Por quê? Porque o sanduíche da soma é a soma de sanduíche, certo? Aqui mais valor esperado da derivada temporal do A. Agora, olha só, o que é isso? AH menos HA. Esse cara daqui é o comutador de A com H. Olha que interessante. Logo, nós temos aqui que a derivada no tempo do nosso operador A, né, do valor médio do nosso operador A, isso aqui vai ser, ó, o comutador ele está sanduichado com dois psis. Então, é o valor médio do operador, certo? Então, aqui vai ter 1 dividido por IH barra, valor médio do comutador de A com HA, mais derivada do operador A no tempo. Essa expressão daqui é o que nós chamamos de teorema de Ehrenfest, e ele nos permite fazer uma certa conexão com a mecânica clássica, como eu vou exemplificar agora com o oscilador harmônico. Nem todo limite clássico é feito, né, dessa forma, mas ele nos dá uma pista de formas de se tentar obter o limite clássico. Então eu vou aqui aplicar o teorema de Ehrenfest especificamente para o caso do oscilador harmônico, né, para dar para a gente aqui um exemplozinho, né, dessa conexão, né, como é que a gente faz para fazer a conexão da quântica com a mecânica clássica. Então imagina, então vai lá, se eu estou falando do oscilador harmônico, significa que eu posso escrever a minha hamiltoniana, né, como sendo P ao quadrado sobre 2m mais m ômega 2 x2 dividido por 2. Uma outra forma que eu tenho de escrever, que eu vou usar aqui, porque nesse momento é mais conveniente, mas você não precisa usar, eu também posso escrever esse termo daqui como sendo K x2 dividido por 2, né? Como sendo energia potencial, pensando nesse caso aqui como uma força elástica, né? É claro, se você usa a relação entre ômega e K, você vai ver que essas duas relações são iguais, né? A gente tem sempre que m ômega ao quadrado é igual ao K, a constante elástica da mola, que faria, né, um exemplo de oscilador harmônico. Eu vou colocar aqui, né, com o K só para que o exemplo fique mais concreto, ok? Para que fique mais apelativo no limite, mas as constantes são idênticas, ok? Nesse caso aqui eu poderia me perguntar o seguinte: a gente sabe no oscilador harmônico clássico que a velocidade da partícula ela muda ao longo do tempo. Então seria de se esperar talvez que para o oscilador harmônico quântico o valor médio do momento da partícula também variasse no tempo. Então eu poderia me perguntar como que varia no tempo o valor médio, né, do operador momento. Eu poderia fazer com da posição, mas vou dar o exemplo do momento. Para fazer isso, o que eu faço? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais embaixo. Eu vou usar o teorema de Ehrenfest. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre IH barra, valor médio do comutador de P com a hamiltoniana, que eu sei agora, né, pela primeira quantização, mais valor médio da derivada do momento no tempo. Esse cara daqui vai ser igual a zero, mas ele vai ser igual a zero, né, talvez de forma não óbvia, pela mecânica, pela forma que nós estamos trabalhando com a quântica. Toda vez que você assume a equação de Schrödinger como a equação da evolução temporal de um sistema, você necessariamente está falando que quem evolui no tempo são os estados, e não os operadores. No nosso formalismo, a única possibilidade de um operador ter a derivada no tempo diferente de zero é o operador hamiltoniano. E a única forma que isso tende a acontecer é se tivesse um tempo aqui explicitamente. Com exceção do hamiltoniano, nenhum outro operador evolui no tempo. A não ser, claro, que você chegue e fale: eu vou inventar um operador A que vai ser P vezes T mais o operador X. Esse operador, evidentemente, evolui no tempo. Mas eu digo assim, operadores que não são construídos em termos de outros operadores, como momento, posição, que são os operadores mais fundamentais, nenhum deles evolui no tempo. Isso é uma propriedade da mecânica quântica formulada pelo Schrödinger. Então, por conta disso, esse termo daqui vai ser igual a zero. Então, significa que a derivada temporal do valor médio do P vai ser igual a... E percebam que derivada do operador P ser diferente de zero não significa que a derivada do valor médio de P vai ser diferente de zero.
Isso porque o valor médio de P envolve o estado, certo? Ele é sanduichado com os estados, e os estados evoluem no tempo. Mas enfim, isso aqui vai ser 1 dividido por IH barra, valor médio de P com a hamiltoniana. Quem que é a hamiltoniana? P ao quadrado sobre 2m, mais, aí eu vou colocar escrito desse jeito para poder ficar mais apelativo a conexão com a mecânica clássica, ok? Sendo que é a mesma coisa. Mais K dividido por 2 vezes o operador x ao quadrado, isso tudo dentro do valor médio. Pela linearidade que a gente tinha visto nas propriedades do comutador, aqui vai aparecer basicamente o comutador de P com P ao quadrado e vai aparecer o comutador de P com x ao quadrado. Comutador de P com P ao quadrado, a gente já sabe de cara, isso aqui vale zero. Por que vale zero? Porque todo operador comuta consigo mesmo. Se você escrever explicitamente o comutador aqui, que é P vezes P ao quadrado menos P ao quadrado vezes P, isso é igual a zero. Certo? P ao quadrado é P vezes P. Todo comutador de um operador com qualquer outra coisa que só envolva aquele operador é sempre igual a zero. Então a única coisa que vai ser diferente de zero é esse comutador. Se a gente for pegar as propriedades desse tipo de comutador, porque se a gente for parar para pensar, esse cara daqui é P com x, x. Se vocês voltarem nas propriedades do comutador, vocês vão ver que isso daqui pode ser escrito como x, comutador de P com x, mais comutador de P com x vezes x. Ok? Isso pode ser escrito dessa forma. E pela primeira quantização, nós temos que o comutador de x com P é igual a IH barra. Então esses caras daqui vão ser menos IH barra. Por quê? Porque o comutador é uma operação antissimétrica. Se você troca a ordem, o sinal troca, por definição. Então significa que este comutador daqui ele pode ser escrito como menos 2 vezes IH barra vezes o x chapéu. Ok? Só ver aqui, né, claro, número vezes operador, eu posso comutar, porque número comuta com todo mundo. Então essa derivada daqui no tempo, vamos lá, derivada do valor médio de P no tempo, isso aqui vai ser igual a 1 dividido por IH barra, valor médio de, olha só, aqui eu vou ter então comutador, aqui eu vou ter comutador de P com esse segundo termo. O K sobre 2 sai para fora, então vai ficar K sobre 2, comutador de P com x ao quadrado. Tudo isso dentro do valor médio. O K sobre 2, obviamente, ele sai para fora do valor médio, porque ele é um número. E eu já vou colocar aqui, nesse cara daqui, eu já vou substituir os valores. Então, isso aqui vai ficar K dividido por 2 vezes IH barra, valor médio de valor do comutador. Então, menos 2i H barra x chapéu. Ok? Tirando as constantes para fora, esse cara daqui vai nos dar 2i H barra, 2i H barra corta, mas o menos vai para fora. Então, menos K, valor médio de x. Então, olha só que interessantíssimo que a gente chega. A gente chega aqui, a derivada no tempo do valor médio do momento vai ser igual a K vezes o valor médio de x, com o sinal de menos aqui. Na mecânica clássica, qual que é a relação que a gente tem para o oscilador harmônico? A gente tem que a variação do momento no tempo, que é igual à força do sistema, é igual ao quê? Menos kx. Ou seja, percebam que essa relação daqui é idêntica à da mecânica clássica, trocando os valores médios dos operadores pelas grandezas. Se a gente fizesse com a posição, a gente teria a mesma coisa, ok? A propósito, fica aqui de exercício, calculem o valor, né, a variação temporal aqui do operador de posição. Vocês vão ver que também vai ter uma relação idêntica à da mecânica clássica. Ou seja, qual que é a moral da história aqui que a gente tem? Uma das formas de se pensar qual que é o limite da mecânica clássica dada a mecânica quântica, ou seja, é um limite meio esquisito. Como é que uma coisa que é probabilística vai entender uma coisa que não é probabilística, que é determinística, tudo certo ali que a gente tem na mecânica clássica? O que o teorema de Ehrenfest nos diz é que se a gente pega o valor médio dos operadores relacionados às grandezas físicas, em alguns contextos eles se comportam como as grandezas físicas. Ou seja, um oscilador harmônico quântico, por mais que ele não seja, né, por mais que não tenha as noções quânticas sejam diferentes, se você pega os valores médios, ele se comporta exatamente como na mecânica clássica. Então o teorema de Ehrenfest ele nada mais é do que uma forma da gente obter um limite clássico. Então sempre que você quiser ter um primeiro comportamento
de alguma grandeza clássica associada a uma grandeza quântica, uma das formas de se fazer isso é você sempre tirar o valor médio do operador daquela grandeza. Ele de alguma forma vai estar associado com o limite clássico, né, dado o teorema de Ehrenfest. Claro, esse método não serve para tudo, mas para diversos casos, né, grande parte dos que a gente vai trabalhar, eles funcionam sim.